Olá galerinha, eu me chamo Raimundo José, sou professor da escola Professor Ariel, certo? E venho aqui para iniciar com a música, né? A matemática é muito boa, é boa demais, a matemática é muito boa, é boa demais, certo? Vamos trabalhar com potenciação de números naturais, tá certo? Beleza, então vamos lá. A princípio, é bom fazer uma definição, né? Definição aqui bem clara. Ao efetuar uma multiplicação de números naturais, em que todos os fatores são iguais, realizamos uma operação denominada potenciação, certo? De modo geral, na potenciação com números naturais, a base é o fator que se repete. Tipo, como já foi estudado multiplicação, né? E quando tiver a multiplicação de fatores iguais, certo? Nós podemos transformar ele em potenciação. Nós podemos dizer que faz parte de uma potenciação, né? Que nada mais não é do que a multiplicação de fatores iguais. Beleza? O expoente indica quantas vezes o fator se repete. Então, se tiver uma quantidade de vezes que o fator vai se repetir, então nesse caso vai ser, nós batizamos ele de expoente, tá certo? Beleza. O fator se repete, certo? E a potência é o resultado da operação. Ou seja, vamos lá. Como nós podemos ver aqui, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2. Depois nós vamos ver posteriormente. Vamos lá. O 2 é o expoente, que ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, nesse caso 2 vezes. Por quê? Porque o 3 está aqui embaixo, né? O 3 é a base, certo? É a mesma coisa que eu tiver um cara que está lá em cima do prédio e dizer, olha, eu estou em cima do prédio porque eu sou mais rico, e que dizer o seguinte, vamos supor que o 2 seja o cara que está lá em cima, ei, você que está embaixo vai ter que multiplicar quantas vezes é o meu valor, certo? Então se o cara for ricão, né, se for ricão, ele vai ter que multiplicar variadas vezes a pessoa que está embaixo, né? O que está embaixo é a base e o que está em cima é o expoente, certo? E o resultado dessa multiplicação aqui, dessa potenciação aqui, vai ser, nós vamos chamar, batizamos de potência, né? Que é o resultado dessas multiplicação aqui, tá certo? Então, beleza. Se você mora no lugar em que muitas vezes é baixo, você relaciona isso como se fosse uma base, o expoente é aquele que está em cima, né? Beleza, então vamos lá. Mas professor, como é mesmo o nome dessa... Como é que nós chamamos, que o senhor falou de quadrado, elevado ao quadrado, como é que é isso, professor? Não estou entendendo quase nada aí, professor. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 é igual a 2 elevado ao quadrado. Por quê? 2 vezes 2, qual é o fator que se repete aqui? O 2. Quantas vezes? Duas vezes, certo? Então, se é o 2 que se repete, eu vou repetir ele vai ser a base, certo? Se for a quantidade de vezes aqui, vai ser o expoente. Então, leia-se dessa forma, 2 elevado ao quadrado. Aí, por que é o quadrado, hein, professor? Rapaz, o senhor vem com o negócio de quadrado. Sim, a questão do quadrado é justamente da área de um determinado quadrado, né? Quando eu falo a multiplicação de 2 vezes 2, por exemplo, eu chamo ao quadrado porque um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, se tivesse 3 aqui, por exemplo, tivesse 3 aqui, seria 3 vezes 3, que seria a área, seria outro valor, né? Nesse caso aqui, a área é 2 vezes 2, que nesse caso dá quanto? 4. Beleza? Beleza, então vamos lá. Agora para o próximo, 2 vezes 2 vezes 2. Qual é o número que se repete? 2. Professor, tá fácil demais. Aprendi foi tudo, certo? Então, um aqui sempre tem um expoente 1, certo? Porque ele não está aparecendo, porque se repete só uma vez, né? Então, dá pra gente entender isso. Então, tá bom. Vamos lá, ó. O 2 que se repete, quantas vezes? 3 vezes. Então, a quantidade de vezes, 3. Então, leia-se dessa forma. Leia-se 2 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque nós relacionamos ao cubo aqui, como vocês podem ver aqui, ó. É relacionado a isso. Certo? Agora vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, qual é o número que se repete? O 2. Quantas vezes? 4 vezes. Então eu coloco 4 aqui em cima do 2. Olha, professor, aprendi, ó.
Lê-se 2 elevado ao quadrado, a quarta potência, né? Esse daqui a notação já é diferente dessa daqui, é o cubo, certo? A quarta potência, e assim por diante, certo? Então, beleza, ó, se tivesse esse 3 quinto, por exemplo, 3 elevado à quinta potência, nós colocamos aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ele se repete quantas vezes? 5 vezes, né? Qual é o valor que se repete? O 3. Então, nós colocamos 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta potência. Nós chamamos ele. Olha, professor, então tá moleza, professor. Tá mamão com açúcar esse negócio. Então, vamos lá. Agora vamos para outro. Bases e potências especiais, certo? Existe várias bases e potências especiais mesmo, certo? Que nós utilizamos durante essa explicação desse conteúdo, certo? Que, por exemplo, 2 elevado a 1, 1 elevado a 2, certo? É 1 vezes 1, igual nós vimos anteriormente. 1 vezes 1 é igual a 1, certo? Então, quando a base é 1, ele pode ser elevado a n expoente aí, a n valor do expoente, tipo o 10 aqui seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que daria exatamente 1, certo? Então isso é uma das potências especiais também, que é a primeira aqui de nossa parte, certo? A segunda aqui, o número que é igual a zero. Se o zero for elevado a qualquer número, sempre vai dar zero, porque 0 vezes 0 é zero. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, quantas vezes for, vai ser sempre zero, certo? E aqui, elevado a 1, 5 elevado a 1, por exemplo. 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, todo número diferente de 0 elevado a 1 é igual à própria base, certo? Toda base elevada ao expoente 1 vai ser igual à própria base, certo? Poderia ser até 1 aqui, tá bom? O 1 aqui que fosse elevado a 1 daria 1, certo? Que seria nesse caso a própria base, certo? Aqui, ó, a base aqui, ó, 100 elevado a 1. Por que 100 elevado a 1 dá igual a 100? Porque o 100 só se repete quantas vezes? Uma vez. Então, por isso que dá 100. Olha, é desse jeito mesmo, né? Então vamos lá, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vai ser sempre 1. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, certo? Aqui também da mesma forma, certo? Diferente elevado a 0 vai ser igual a 1. Beleza? Beleza. Então, aprendido aí, aqui é uma anotação que muitas vezes aparece em vários tipos de exercícios, né? Que isso é muito importante a gente recordar e lembrar, certo? Disso e saber o porquê de cada um deles, certo? Que nós vamos ver posteriormente lá nas propriedades de potência, de mesma base. O de base também é diferente, tá bom? Então vamos lá. Potência de base 10, certo? Potência de base 10. É uma base que muitas das vezes é utilizada pelo cientista astrônomo. Nós vamos ver também as aplicações dessa, tá? Então vamos lá, ó. 10 elevado a 0 também, nesse caso que todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 vai ser igual a 1, certo? A segunda aqui, 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, toda base diferente de 0 elevado a 1 vai ser igual a ela mesma. Olha aqui, presta atenção aqui que já tem algo que dá pra gente notar aqui. Aumentou um 0, né? Daqui aumentou um 0 pra cá. Por que aumentou o 0? Porque tem um aqui. Vamos lá, vamos entender como é essa lógica aqui. 10 elevado a 2. 10 elevado ao quadrado, nesse caso. Estaria 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Olha aqui, ó. Já aumentou 2 zero. Esse zero aqui, ó, é o equivalente a esse daqui, certo? 2 zero, 2 pontos aqui. Vamos ver que dá certo no outro. Vamos lá. 10 elevado ao cubo seria 10 vezes 10 vezes 10, que daria, nesse caso, 100. Aliás, 1000, né? Daria 1000. Então nesse caso aqui já dá pra gente perceber que a quantidade de expoente, o valor do expoente aqui vai ser exatamente a quantidade de zero que eu vou colocar aqui após o 1, após o número 1, né? Aqui, ó, 10 elevado à quarta potência, por exemplo,
Ó, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria exatamente esse valor aqui, que é 10.000, tá certo? Esse zero aqui tem quantos zero? 2, 3, 4, que é o equivalente, que é igual a 4 aqui. Então, dá pra gente perceber aí que quando 10 é elevado a um número natural, então é diferente de zero aqui, porque se for igual a zero é igual a 1, vai ser 1 seguido de tantos zero, certo? Esse zero aqui vai ser correspondente ao expoente, ao valor do expoente. Se fosse 10 elevado a 5, professor, então eu colocaria 1 e repetia, colocava 5 zeros, certo? E assim, ou também você pode fazer a multiplicação, né? Porque aqui, ó, aqui nesse caso é o resultado da multiplicação de 10 4 vezes, certo? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria exatamente 10.000, tá certo? Olha, professor, tá fácil demais esse negócio aí. Então, beleza, vamos lá para a próxima. Nós vamos ver um pouco das aplicações disso. Olha o que eu coloquei aqui. Esse daqui, gente, é a linguagem binária dos computadores, certo? Às vezes nós digitamos algum determinado código no computador, algum nome, e muitas das vezes nós pensamos que aquele nome ali, como é a forma, se o computador é ler daquela forma ali ou de outra forma. Sim, é de outra forma, que nesse caso é de 0 e 1, que é a linguagem binária dos computadores, certo? Que isso é uma das aplicações é de potência, porque potência de base 2, certo? Um bit, um byte, certo? E assim sucessivamente, tá certo? Que isso daí para você que pretende cursar informática mais avançada, isso é muito bacana. A gente está estudando e aprendendo desde já, tá certo? Isso é uma das aplicações, a linguagem binária, certo? De potência, tá certo? Então, beleza. Outra aplicação está na questão de saber a distância de um planeta a outro, certo? Às vezes os números são muito grandes. Por exemplo, não sei quantos, a velocidade da luz é uma determinada quantidade, então é um número gigantesco. Tipo, a distância da Terra para um planeta Netuno, por exemplo, dá milhões de quilômetros, né? De metros, que se formos colocar na grandeza, numa da grandeza metros, formos colocar dá milhões, certo? E isso é uma forma da gente, com a potência de base 10 simplificar muito mais nossa vida, certo? E por isso da importância da potenciação em nossa vida, certo? Potenciação de base 10 que os astrônomos e cientistas também utilizam para fazer algum determinado estudo também. Isso também é aplicado em nossa vida a partir dos quilômetros, certo? E tem várias outras aplicações também que é notado, tá bom? Em nossa vida, certo? Eu agradeço a oportunidade, um abraço aí a cada um de vocês. Saudações.